fazer uma saudação a todos os presentes, a todos que estão chegando para acompanhar, né, e dar as boas-vindas aí ao primeiro webinar da Kimball deste ano. Com grande satisfação, recebemos todos vocês, né, nessa noite para esse encontro, cujo objetivo é apresentar o novo posicionamento da Kimball Brasil. Meu nome é João Carlos Pena, sou jornalista e vou conduzir os nossos trabalhos. O encontro vai durar 1 hora e contará com a participação de 4 dos sócios da empresa. A Kimball é uma consultoria multinacional de origem alemã, com mais de 75 anos de história e presente em diversos países. No Brasil, ela atua desde 2005. Aproveito para convidar todos vocês a navegarem pelo nosso novo site, que acaba de sair do forno. Ele está bem mais amplo e abrangente, incluindo também todas as mudanças e atualizações relativas a esse novo posicionamento sobre o qual nós vamos estar conversando aqui nessa noite. Os nossos convidados vão fazer breves exposições sobre os temas em pauta e depois vão responder as perguntas, as minhas e as de vocês, né, aqui presentes. Vocês podem enviar as perguntas, né, passando a apertar, né, o botão aí do Q&A aí na tela de vocês, para poderem enviar as perguntas que vão começar a serem respondidas na segunda parte do nosso encontro. Estão presentes aqui hoje conosco o Axel Werner, de São Paulo, né, também com a gente a Luciana Duque, de Porto Alegre, o Fernando Teixeira, também de São Paulo, e a Paula Laudares, de Belo Horizonte. Nós vamos passar inicialmente a palavra para o Axel, que vai nos dar um panorama mais geral desse novo posicionamento da Kimball, cujo conceito básico pode ser sintetizado em uma palavra: transformação. Uma transformação que se dá em 3 grandes pilares: das lideranças, das pessoas e dos negócios, sobre os quais também os demais convidados, né, vão falar ao longo desse encontro. Boa noite, Axel. Seja bem-vindo. Boa noite, João. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, participando desse webinar. Muito bem, né? Em primeiro lugar, nós temos que ser otimistas, né, nesse momento de grandes mudanças, né? E eu acho que a gente vai transmitir isso no nosso webinar, o otimismo que essa transformação traz para todos nós e o que pode gerar de oportunidades, né? É claro que nós estamos vivendo um momento completamente inédito, né? Um momento onde você precisa realizar muitos redimensionamentos e redirecionamentos, né? Mas também é um momento de oportunidades, né, únicas para as pessoas e para as corporações. Então, a gente tem que pensar neste contexto, né? Trata-se de um ambiente de grandes mudanças, muito questionamento, mas este reposicionamento faz exatamente parte do que definimos como transformação, né? Isso está ocorrendo em todo o mundo, a Kimball está atenta a esse processo em todos os países em que nós atuamos, e a gente pode dar alguns exemplos, né? Vamos pensar o recente, né? O que significa, né? O LinkedIn, né? Que todos nós conhecemos, eles deram 1 semana de férias para todos os colaboradores, né? Será que eles pararam de funcionar por causa disso, né? Questionamento número 1, né? A Alemanha anunciou recentemente, né, que o fim do motor a combustão já está programado nos próximos 10 a 15 anos. O que é que significa para a cabeça daquela pessoa que está trabalhando numa empresa que fabrica, por exemplo, pistões, né? Como é que o que a gente tem qual o futuro, né? Como é que a gente vai redimensionar nossa carreira, nosso trabalho, nossa corporação, né? Uma empresa como a ZF anuncia que em 10 anos ela se transformará primordialmente em uma empresa de eletrônica e software. Hoje produzem sistema de transmissão. O que é que significa isso para a pessoa, né? Para a liderança, né? Então, tudo isso, né, se sobrepõe ainda àquilo que nós já vimos assim, vivenciando, né? A inteligência artificial, a automação, a indústria 4.0 e mais recentemente, né, o home office como assim uma realidade, né? Home office nós ouvimos falar já há muito tempo, né? Mas hoje nós estamos vivenciando isso no nosso dia a dia, né? Não significa, por exemplo, que nós não precisamos nos encontrar, né? Então, vai existir ainda escritório, vai existir um encontro, as pessoas elas precisam desse encontro para evoluir, para definir novas estratégias, para inovar, né?
Mas o que nós temos que pensar que nós estamos vivendo uma fragmentação da cultura das empresas atuais, a fragmentação da liderança, a fragmentação do trabalho, né? Hoje, se você fala português, seu Sim. mercado de trabalho é o Brasil, Portugal, né? Não é mais a cidade de São Paulo, a cidade de Rio Claro ou de Porto Alegre, né? E para quem fala inglês, o mercado é global, então você também está competindo com outras pessoas, né? As pessoas vêm se perguntando, por exemplo, né, como é que vão redefinir suas carreiras para o futuro, né? O indivíduo não tem mais aquela relação de hierarquia presente, né? Ele está sozinho em casa, sem aquele ambiente físico de trabalho, né? Como a gente está aqui agora, todo mundo no seu home office, ou a maioria, né? Ele trabalha em grupo de forma virtual. Assim sendo, como é que a gente mantém a nossa comunidade? Como é que a gente mantém as nossas interações? São formas diferentes e novas que têm que ser avaliadas, elas têm que ser vivenciadas, né? E o que traz isso para o indivíduo? Repensar a sua vida, né? Repensar a sua carreira, né? Aquilo que nós fazíamos, de que forma nós fazíamos, né? E mais do que nunca, isso significa que a gente tem que traçar a nossa trajetória não como uma escadinha, como a gente tinha antigamente, né? A gente tem esse objetivo e essa escadinha é onde que leva aquele nosso objetivo. Mas existe hoje muito mais uma trilha, né, de vivências, de experiências, de curiosidade que nós temos que alimentar para que a gente possa chegar a esse objetivo, né? Algo que é Ou bem seja, diferente daquilo que a gente vivencia hoje, né? Mas que traz novas perspectivas para todas essas áreas. Axel, a palavra-chave, como você disse no início, é realmente transformação, né? A hora de mudar, né, de transformar, de ter novos paradigmas aí para esse novo contexto, não é isso? No contexto da pessoa, né, exercer o autoconhecimento, trabalhar as competências, vamos dizer assim, de relacionamento, as competências de vivência, né, que trazem aspectos, vamos dizer assim, não técnicos, não transacionais à sua carreira. E no contexto das lideranças, e no contexto das empresas, é repensar o que significa liderar um grupo, né, neste ambiente fragmentado, que cultura isso exige para a empresa, a transformação da cultura, e para as empresas em si, é o pensamento, né, como nos transformar para uma coisa que nós não sabemos ainda o que é. Isso é o mais importante, né? Porque nós não sabemos exatamente como aquele futuro se concretiza, né? E com a pandemia, João, isso daí Axel, se acelerou, né? pois é, eu ia te perguntar isso. Nesse contexto da pandemia, o que muda mais ainda, né? De tanta mudança, o que você pode dizer para a gente exatamente, né, nesse momento que nós estamos, que não saímos da pandemia, enfim, o que já mudou e o que ainda vai mudar, né, nesse contexto que você está dizendo? Não, o paradigma atual é a aceleração, né? Então, tivemos uma aceleração de tudo que já estava sendo conversado, né? Não temos que pensar que a indústria 4.0 existe há 10 anos. A Hannover Messe esse ano está comemorando 10 anos de indústria 4.0, se eu não me engano, um pouco mais, mas houve uma aceleração disso. Isso transforma todos os negócios, as novas tecnologias, as atividades que estavam sendo estudadas como potenciais fatores de transformação. Isso está transformando os negócios de uma forma muito mais rápida. Com relação aos líderes, eles perceberam que precisam buscar novos estilos de liderança, né? Tem que ser mais participativo, tem que trabalhar com essa comunidade que não está presente. Então, o que é que nós temos que fazer quando ela está presente, né? Isso também transforma Sim, a liderança, né? E para os indivíduos, como eu já falei, eles estão buscando essas novas trilhas de trabalho, né? Por exemplo, nós temos assim até o contexto que daqui a algum tempo o indivíduo ele não queira se ligar apenas a uma empresa, como a gente faz hoje, né, no contexto de emprego, né? Ele tem aquele trabalho com aquela empresa, mas ele tem outras necessidades e ele pode então exercer assim trabalhos por contexto e por tempo limitado e assim sendo ele possa ter vivências diferenciadas. Isso também transforma então as pessoas através do ambiente e do seu autoconhecimento, que é um dos pontos que nós colocamos como primordiais aqui para o desenvolvimento humano. perfeito. Então, o que a gente pode concluir é o seguinte:
né? Só para concluir, né? Vamos lá. Que essas transformações elas vêm de fora, são forçadas de um lado por uma perspectiva exógena num contexto mundial, mas que elas incentivam o indivíduo no seu repensar, e isso é muito bom, porque nós precisamos de uma transformação no contexto de pensamento de carreira e de liderança para que a gente tenha as organizações do futuro bem estruturadas. Muito bem, muito obrigado. Eu acho que você já deu um panorama geral muito bacana para a gente começar, né, nosso bate-bola aí dessa noite. Né, eu queria, então, né, convidar, dar uma boa noite para a Luciana, para o Fernando, para a Paula, nossos outros 3 convidados da noite. Né, e depois dessa sua fala, né, bem esclarecedora, Axel, eu queria que eles falassem um pouquinho também, né, como que esse processo, Luciana, Fernando e Paula, né, está sendo concebido, implementado. Né, eu perguntaria objetivamente, né, em rápidas palavras para cada um de vocês, né, o que passa a ser diferente a partir de agora, né, do ponto de vista, tanto do ponto de vista interno da organização, da Kimball, como com os clientes. Né, ou seja, nós podemos falar em novos paradigmas, né, que nós estamos aí buscando nesse contexto aí também, né, né, em relação à pandemia e um pós-pandemia. Eu vou passar a palavra inicialmente para a Luciana, depois para o Fernando e, na sequência, para a Paula. Está mudo, Luciana. Eu acho. Luciana? Desculpa, alguém me mutou. Vamos lá, Lu. Boa noite a todos, então. Boa noite. Muito feliz de estar com a palavra agora, aqui na companhia do Axel, da Paula, do Fernando, com o apoio do João, né? Nós, sócios juntos aqui, trazendo o nosso novo posicionamento de transformação da Kimball Brasil. E essa transformação é uma mudança, né? Uma mudança nossa, enquanto pessoas, enquanto consultoria, e a mudança que a gente quer levar para os nossos clientes. Nunca nós estivemos tão próximos, né? Com todo evento da pandemia, do distanciamento social, nós nunca tivemos tão próximos e nunca pudemos compartilhar tanto as nossas experiências, os nossos conhecimentos e potencializar isso para os nossos clientes. A Kimball é uma consultoria alemã, tem a sua maior presença fora da Alemanha no Brasil. O ano passado, nós inauguramos um novo escritório, mesmo com toda a crise, nós abrimos o escritório de Cuiabá. Então, hoje nós estamos em 5 estados brasileiros e cada vez mais próximos dos nossos clientes. E não é uma proximidade física, porque a gente aprendeu, ainda mais com a pandemia, que a gente pode trabalhar de forma remota. Todos os nossos projetos da consultoria podem ser conduzidos de forma remota. E a pandemia só veio a potencializar os clientes entenderem que funciona, os clientes investiram em tecnologia, as pessoas investiram em tecnologia nas suas casas, então todo mundo tem uma internet, um sinal melhor, as informações estão nas nuvens, os documentos estão acessíveis, os clientes investiram em confidencialidade. Então, isso nos abre um leque de transformação absurdo, não é? Nós podemos potencializar toda a nossa comunidade, a nossa rede Kimball, para prover a melhor solução para o cliente muito mais rapidamente, com muito mais agilidade, trazendo equipes multidisciplinares de todos os locais. E com isso nos dá uma possibilidade de trabalhar projetos de uma forma muito diferenciada. Se a gente entrega um projeto de Executive Search, por exemplo, né, na seleção de um CEO para um hospital, rapidamente eu posso acessar a minha rede, nós trabalhamos com diversos hospitais, nós trabalhamos com planos de saúde, com laboratórios farmacêuticos, com seguradoras, com cooperativas que atendem médicos. Nós sabemos os movimentos desse mercado, nós conhecemos a cadeia de valor, nós sabemos as transformações que ele está passando, e com isso nós podemos fazer as perguntas e as provocações, muito além de um projeto de uma seleção de um executivo. Mas nós podemos ajudar o cliente a pensar quem é essa pessoa, quem é esse candidato ideal para a cadeira atual, para a cadeira futura, quais são os desafios do negócio, o que ele vai precisar promover de mudanças. Nós falamos sobre sucessão, sobre mudanças de estrutura, sobre desenvolvimento acelerado das pessoas, sobre novas competências. E com isso a gente traz aí um conhecimento multidisciplinar muito mais amplo. E o nosso projeto também não acaba na entrega de um executivo. A gente acompanha esse executivo ao longo de
de um ano, a gente fomenta networking, a gente traz ideias de negócio, a gente ajuda ele a repensar, né, e a entregar os seus desafios. E é isso que a gente quer fomentar em toda a nossa rede, seja nos nossos sócios, seja nos nossos consultores, seja junto com os nossos clientes, com os nossos parceiros, para a gente poder enxergar soluções muito mais amplas e transformadoras e que isso reverta em resultados, né, para o cliente, para as pessoas, para as lideranças, para nós como consultoria e para a comunidade como um todo. Então, é isso que a gente vem trabalhando internamente na Kimball e levando também para os nossos clientes e para o mercado. Tá ótimo, muito bacana. Passa a palavra ao Fernando para também, né, fazer suas considerações em relação, né, essa nova relação com os clientes, enfim, né, o que muda a partir de agora. Bom, boa noite a todos. Agradecer aí a presença de todos, né? Estamos aí com um grupo bastante expressivo de pessoas nos acompanhando, né? Boa parte aí são clientes, amigos, né? É uma satisfação estar aqui com vocês compartilhando um pouco desse momento que nós estamos vivenciando na Kimball, né? Acho que a gente coloca hoje como mote aqui do nosso bate-papo, né, essa questão do nosso posicionamento, né, mudança do nosso posicionamento, tendo como palavra-chave a transformação. Eu acho que transformação é uma palavra que vem nos acompanhando nos últimos anos, né? Talvez nas últimas décadas, né? A gente, não sei aí a faixa etária de todos, eu estou aqui com meus 48, estou no mundo corporativo já há mais de 25 anos e venho acompanhando realmente um mundo em transformação, né? Então, a transformação faz parte do nosso dia a dia, a mudança faz parte do nosso dia a dia. Eu brinco, às vezes eu me aproprio aqui, às vezes faço uma digressão aqui em cima de um pensamento de Buda, né? Que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Eu sempre falo nas empresas que eu estou, né? A mudança é inevitável, o sofrimento é opcional, né? Que o mundo está em mudança e que o mundo vai continuar mudando, essa é uma realidade, né? A gente tem falado muito esse último ano, né, quanto aos impactos da pandemia. Eu acho que nos trouxe aí, né, de forma forçada, né, a antecipação de muito daquilo que já se antevia no horizonte, né? Eu acho que estamos, sim, vivendo questões pessoais muito relevantes, muito graves, mas pensando no mundo dos negócios, né, esse momento que nós estamos vivendo nesse último ano antecipou muita coisa. E a antecipação, pegando aí um pouco do que o Axel falou, ela nos exige, né, junto com a palavra transformação, a palavra aceleração. A gente precisa acelerar o processo de adaptação das nossas organizações a esse novo ambiente, né? A globalização é uma coisa antiga que a gente já vem falando, né? Como o Axel falou, se temos o inglês no nosso ambiente de trabalho, sempre foi o mundo, hoje mais ainda, né? Deixamos de ter fronteiras, né? E aí, nós que estamos aqui em posições executivas, estamos dentro das organizações, nós estamos sempre nos perguntando, né, como é que nós nos adaptamos, como é que nós preparamos, como é que nós transformamos os nossos negócios, as nossas lideranças e as pessoas que fazem parte, né, deste conjunto, né? E este sempre foi, né, o foco de atuação da Kimball. A gente sempre falou muito da integração, né, da liderança e dos negócios, né? E eu acho que agora, cada vez mais, a gente reforça esse posicionamento, né, de estarmos sempre apoiando os nossos clientes, apoiando, né, as empresas nos seus processos de transformação, né, trazendo essa capacidade, né, de ajudar, né, a fazer a leitura, né, de um mundo em transformação, de um ambiente de negócios em transformação, como é que isso impacta na liderança, né, e como é que isso repercute dentro, né, dos times, repercute junto às pessoas, né? Mas temos também cada vez mais, né, a possibilidade e a necessidade de nos adaptarmos para fazermos um movimento também contrário, né? Esse mundo conectado, cada vez mais inovador, né? As novas gerações que estão vindo com demandas cada vez mais prementes, né? Cada vez mais ansiosas, né, por respostas. Então, também, como é que nós estamos, né, como empresas, como organizações, conseguindo, né, entender os anseios das nossas equipes, preparar as nossas lideranças para atender esses anseios, né, de forma que os nossos negócios estejam cada vez mais conectados com esse mundo em transformação, né? Então, esse é um ponto que a gente já vem estudando isso
né, já há bastante tempo, e eu acho que agora culmina aí, né, realmente numa oficialização, né? Vocês vão ver a novidade, nós temos site novo no ar, realmente trazendo essa conexão, né, de negócios, lideranças e pessoas, né, nesse ambiente em transformação, né, e o nosso papel cada vez mais forte nesse sentido, né. Então, nós vamos poder aprofundar isso um pouco mais durante o debate aqui desta hora, né, entrar em questões um pouco mais específicas daquilo que também estamos enxergando e de que forma que estamos nos posicionando dentro desse ambiente, né, e poder compartilhar aí um pouco com vocês essas novas realidades. Bacana, Fernando, muito obrigado. Passo a palavra para a Paula, para as suas considerações iniciais aí na pauta proposta. Boa noite, gente, a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né, e ao lado dos nossos sócios no Brasil. Eu queria contar um pouquinho, né, alinhando aí as introduções feitas, né, pelo Axel, pela Luciana e pelo Fernando, um pouco na prática, né, do que a gente já está vivenciando com alguns clientes e que demonstram essa integração e essa transformação que a gente está gerando das lideranças e das pessoas ao longo da transformação do negócio. Eu acho que se tem uma mensagem, né, que a gente tem que levar desse novo posicionamento da Kimball, desse ambiente, né, propício que a gente tem desse mundo que a gente está vivendo da transformação, como o Axel trouxe, né, macro, as empresas estão se transformando e como é que a gente está fazendo o desenvolvimento e a transformação das lideranças e das pessoas, né, ao longo desse processo. Eu vou trazer 3 exemplos práticos, né, eu acho que são empresas que podem aí estar participando conosco, talvez se identifiquem aí nos casos que eu vou relatar aqui rapidamente. Uma empresa, uma grande empresa nacional, onde a gente é parceiro dessa empresa já em estratégia, e ela também nos contratou para fazer um grande trabalho de mapeamento das pessoas. E para quem conhece, a Kimball tem um assessment muito poderoso, que é uma avaliação por competências, e que a gente mapeia o potencial das pessoas. E termina esse trabalho com um grande mapa de sucessão. Então, o que é esse mapa de sucessão? É a nossa forma de gerar para as empresas um olhar externo do melhor aproveitamento do potencial das pessoas a partir do desafio do negócio. Então, quando a gente integra o desafio do negócio, o potencial das pessoas, e a gente coloca isso tudo no mapa de sucessão, a gente consegue acelerar o desenvolvimento das pessoas e facilitar a execução da estratégia. E isso é muito presente, né, na nossa forma de trabalhar. Então, assim, tanto acelerando o desenvolvimento das pessoas, como facilitando a execução dos projetos, né, e da estratégia do negócio. Teve uma outra empresa que também nos contratou exatamente nesse momento que a gente está revisitando nossa forma de atuar, e essa é uma empresa multinacional com presença em Latam, em vários países da América Latina, e o desafio da empresa era acelerar o desenvolvimento de um conjunto de líderes, né, de um grupo de líderes de vários países da América Latina, né, da nossa América Latina. E o que a gente fez? A gente mapeou, junto com essa empresa, projetos aplicativos, projetos reais, né, dentro do negócio, que estavam, às vezes, sem solução ou sem a prioridade, né, necessária para fazê-los avançar. Projetos interessantíssimos, por exemplo, como um chatbot unificado. Então, cada país estava fazendo o seu projeto no seu ritmo, com a sua tecnologia, e foi criado um grupo de líderes para acelerar esse projeto e criar uma única plataforma de chatbot para a América Latina. E foi um projeto de super sucesso, que a gente tem orgulho de ter participado, onde a gente aproximou o desafio do negócio e o potencial das pessoas, e tendo o mapeamento das competências, né, fica muito bacana o desenvolvimento desses projetos, porque aí não é só o problema em si, a gente coloca as competências, né, à luz, e para facilitar, né, o desenvolvimento e a solução desses problemas. E um terceiro projeto, ele está em andamento numa grande mineradora, e a gente foi criativo, né? Normalmente a gente é contratado para desenvolver projetos de negócio ou desenvolver projetos de desenvolvimento de liderança, e nesse projeto a gente fez um laboratório e a gente ofereceu ao longo do projeto de planejamento estratégico uma plataforma digital da Kimball, onde a gente tem treinamentos para o desenvolvimento de competências
críticas, né, para esse momento que a gente está vivendo, entre elas a competência de comunicação. Então, mais de 150 pessoas dessa mineradora tiveram acesso aos nossos programas, numa agenda de aprendizagem ao longo do planejamento. E o feedback que a gente está tendo ao longo do projeto, né, feedback das pessoas, e também a gente está podendo visualizar o resultado, né, dessa integração e dessa transformação das pessoas, é muito bacana, porque eu tive feedbacks ao longo do projeto de profissionais dessa empresa que aplicaram o que aprenderam nos cursos com a esposa que estava desenvolvendo um projeto de uma startup, de um projeto novo. Então, é a Kimball apoiando essa empresa e esse gestor levando esse conhecimento para os seus familiares, para pessoas que estão no seu entorno e transformando o seu ambiente. Então, esse tipo de integração faz parte da transformação que representa bem aí esse novo momento da Kimball, né? Então, é transformando as pessoas ao longo do processo de transformação do negócio, João. É por aí que a gente está trabalhando. Obrigado. Acho que podemos seguir, né, Paulo, depois da sua fala. Enfim, acho que vocês têm uma visão muito legal aí, né, desse momento, dessa nova realidade, né? Esse panorama mais geral, eu acho que as pessoas já estão entendendo, né, esse novo propósito. Nós vamos partir, então, agora para mais algumas perguntas, né, e perguntas específicas para cada um dos 3 convidados. Eu volto a lembrar, né, que todos que estão participando aqui com a gente já podem encaminhar perguntas, né, pelo dispositivo aí de perguntas e respostas, o Q&A, né, que aparece aí na tela de vocês. Então, nós vamos partir agora, né, para uma segunda etapa, perguntas que eu vou formular aqui para os convidados, né, para os nossos participantes, para os sócios, e começo com você, Fernando. Analisando as expertises da Kimball, percebemos que transformar pessoas acaba sendo, né, uma referência, um ponto de partida para a transformação também das liderança e dos negócios. Como que você vê esse desafio em termos de atuação da Kimball, né, nesse contexto no qual talentos e competências, né, individuais são cada vez requisitos mais fundamentais nesse universo corporativo, né? Todos estão atrás aí dos talentos, enfim. Como você vê esse contexto? João, acho que a busca, né, a identificação dos talentos dentro das organizações sempre foi um desafio, né? Eu acho que dentro do nosso público aqui, nós temos muitas pessoas que trabalham nessa área de gestão do capital humano, né? E sempre foi um desafio, né? Mapear, identificar, desenvolver, né? Mas eu acho que cada vez mais, e é por isso, para esse caminho que a gente tem rumado, né? Cada vez mais dar às organizações esse suporte, né? De como realmente identificar, né, aonde estão os nossos diamantes brutos, né? Acho que as organizações elas têm muitas vezes processos formais, engessados de avaliação, né, que não correspondem à necessidade, né, dessa velocidade e aos próprios anseios das pessoas dentro da estrutura, né? Então, nós aqui, como consultoria, a gente tem buscado também fazer a adaptação, né, dos nossos métodos de trabalho, das nossas ferramentas, para que elas possam ser cada vez mais abrangentes, né? Nós temos aí um processo de assessment consagrado, né, que a gente vem trabalhando aí já há muitos anos, cada vez mais evoluindo, mas que ele sempre foi muito restrito à alta liderança das organizações, né? E já de 2 anos para cá, a gente vem desenvolvendo, né, soluções digitais, né, que nos permitem, né, fazer todo o mapeamento e desenvolvimento de competências, né, de colaboradores, de pessoas em todos os níveis da estrutura, né, que não se restringam apenas à alta liderança, né? Eu acho que essa é uma transformação importante que a gente vem conseguindo aqui imprimir, né, no nosso modelo de trabalho, né? Eu diria assim, até a própria democratização do conhecimento, né? Trazendo aí a conexão, né, da leitura que a gente tem, né, das competências que são exigidas, né, dentro desse contexto de negócio cada vez mais transformador, né? E como é que a gente leva o desenvolvimento dessas competências, né, a toda a estrutura organizacional, sendo cada vez mais participativo, colaborativo, né, cada vez mais abrangente, né? Então, as soluções também, as plataformas digitais, né, nessa linha de treinamento que a gente vem fazendo, né? Eu sou do tempo que
você ia para a sala de aula, né, que você punha 20 pessoas na sala, você gastava 2 dias, né, o custo do deslocamento, da logística, da estrutura, num treinamento que ficava mais caro do que o próprio treinamento, né? E hoje, cada vez mais, a gente vem adaptando todo esse nosso conhecimento, né, para permitir que ele esteja disponível, né, para toda a estrutura, né, das organizações. A gente tem aí o Academy Digital, né, que já foi, né, lançado há algum tempo, que também está dentro do nosso site lá, vocês têm acesso para também conhecer mais a fundo, né? Então, são ferramentas também que, do nosso lado aqui, como consultoria, a gente vem adaptando para cada vez mais poder envolver toda a organização, né? A Paula deu um exemplo, né, de um trabalho de planejamento estratégico sendo feito dentro de uma empresa, de uma mineradora, né? E nós conseguimos, né, através desses modelos, fazer um planejamento estratégico um pouco diferente daquilo que usualmente é feito, né? Nós estamos acostumados com planejamentos top-down, né, que a alta administração se reúne, né, trancado ali numa sala, define as estratégias, depois isso vem top-down para toda a estrutura, né? Nós montamos um processo extremamente participativo, com mais de 100 pessoas dentro da organização contribuindo, né, tornando vivo né, não só o momento do planejamento, mas depois a execução e o acompanhamento daquilo que estava sendo traçado, né? Então, se fala muito isso, né, de que as pessoas cada vez mais querem se ver representadas, né, querem se reconhecer naquilo que está sendo feito, né, a necessidade, né, que os jovens, principalmente, têm, né, de enxergar um propósito, né, no seu dia a dia de trabalho, né? Então, a própria construção dos rumos das organizações, né, na medida em que você traz e que você faz aí o convite às pessoas para que elas participem, né, a possibilidade de engajamento e de gerar realmente, né, uma conexão com aquele propósito, ela é muito maior, né? Então, eu vejo que hoje a gente já avançou, né, tem avançado e vai continuar avançando bastante nesse sentido, para cada vez mais, né, dar aí aos nossos parceiros o suporte nesse sentido. Muito obrigado. Passando a bola para a Paula, eu queria, então, Paula, te fazer a seguinte pergunta. O que parece, né, as ações propostas pela Kimball no âmbito dos negócios precisam, cada vez mais, ser implementadas de forma mais abrangente, envolvendo não só as lideranças executivos, mas também os funcionários, né, de todos os níveis, né, no contexto empresarial e da comunidade, né, e, vamos dizer assim, todos os stakeholders. Como que você vê a possibilidade, como alinhavar tudo isso de forma harmônica, né, principalmente buscando eficiência e a transformação dos negócios? Joia, João. Bom, vamos falar um pouquinho, né, dessa contribuição que a gente está dando para as empresas. Eu acho que o desafio, João, da transformação de estruturas hoje tão hierarquizadas ainda, principalmente em grandes empresas, na direção de uma estrutura mais em rede. Eu acho que essa é uma grande contribuição do trabalho da Kimball. Então, assim, contribuir para esta mudança, que não é simples, né, principalmente nas grandes organizações. E como que a gente tem feito isso? A gente tem feito através da construção de uma visão estratégica em todas as áreas. Então, a visão estratégica não pode mais ser restrita à visão estratégica da empresa e da diretoria e da alta liderança. A gente tem que, de fato, descer e desenvolver essa visão estratégica em um número maior de pessoas, cross, né, de forma horizontal em todas as áreas da empresa. E no momento que a gente consegue fazer essas pessoas pensarem os desafios do negócio, traduzir isso numa visão e priorizar metas e projetos e enxergar a atuação compartilhada entre áreas, elas começam a sair dos silos e a gente começa a ter projetos que não são mais da área A ou da área B, e a gente vai enxergar a beleza desses projetos que vão ter que ser conduzidos em rede para gerarem os resultados de transformação que a empresa busca, né? Então, basicamente, o que a gente está vendo, né, e a Kimball tem um papel aí de contribuir, né, para esse processo, é aquele velho trabalho, né, e que antes da pandemia estava lá nas estruturas, né, quantas vezes eu entrei em escritórios com centenas de pessoas trabalhando num andar, fisicamente, cada um no seu computador, né, na sua mesa, e hoje a gente tem, com a pandemia, o que a gente chama na Kimball, né, e no mundo de novo trabalho, né, esse new work. O que é esse new work?
Esse New Work é exatamente esse empoderamento, né, das lideranças. As lideranças estão aprendendo a confiar nas suas equipes, concedendo autonomia para as equipes trabalharem, que não tem outro jeito, né? Então, as pessoas estão em casa, sozinhas, nas suas casas, nos seus ambientes, com seus familiares. E as pessoas e as equipes estão tendo que aprender também a usar dessa autonomia com responsabilidade, né, e com uma autorresponsabilidade pelos seus projetos, pelos seus trabalhos, pelas suas tarefas, pelas suas entregas. Então, está sendo um momento de aprendizado, né, que a gente está percebendo nas organizações, e a Kimball contribuindo, né, dentro desse processo. De que forma que a gente está contribuindo? A gente teve um insight, né, nos últimos 3, 4 meses, em grandes projetos que a gente está trabalhando, que existem muitas plataformas digitais no mercado ainda com a ênfase no controle das metas, controle dos indicadores, controle do plano de ação, quem fez, quem não fez, se está no prazo, está fora do prazo. E a gente quer fazer diferente. A gente está desenvolvendo uma plataforma com foco na comunicação e na colaboração. E essa plataforma está sendo customizada para cada empresa cliente da Kimball. E nós já estamos com algumas plataformas dessas em ação, né, em operação e outras em desenvolvimento. E a experiência está sendo muito rica, porque através de uma plataforma e do que a tecnologia nos permite hoje, e com esse ambiente, né, com essa estrutura em rede, com a visão estratégica mais presente em mais pessoas e em mais níveis da organização, a gente consegue colher o melhor das pessoas, que é a contribuição e as ideias que elas vão ter, não só durante o planejamento, mas principalmente durante o acompanhamento da execução de qualquer projeto dentro da empresa. Então, a possibilidade de construir essas plataformas customizadas é algo que está nos envolvendo a todos na Kimball. É algo novo, a Axel está envolvido, Fernando, Luciana, nossos outros sócios que não estão aqui, né? Então, Frederico Madureira, um sócio que está à frente da inovação, fazendo um belíssimo trabalho dentro da Kimball Brasil, e a quem eu já agradeço, né, pela excelente contribuição que está nos trazendo, e que a gente espera levar para muitos clientes, né, para transformar e trazer realmente um ambiente colaborativo, onde as pessoas possam entregar o seu melhor, né, e a estratégia, a gestão, fique mais viva, né, nesse novo mundo do trabalho, né, esse novo trabalho, com menos controle e mais colaboração. Essa é a nossa contribuição aí para os negócios, João. Bacana, Paulo, muito obrigado. Passando a palavra para a Luciana, eu queria que você falasse para a gente, né? Eu tenho acompanhado, né, que a Kimball atua em nível mundial com um novo direcionamento, que pode ser sintetizado na expressão Leading by #Empowerment. O que ela significa, né? E qual o impacto disso, desse conceito, né, nas lideranças? Você podia também explicar o significado em rápidas palavras, né, de cada palavra dessa expressão, né, e dos símbolos. João, o Leading by Empowerment foi criado mundialmente pela Kimball numa grande discussão desse novo repensar da liderança, né, do novo paradigma da liderança. Inclusive foi antes da Covid, né, e hoje ele se faz muito mais presente, né, e realmente... Encaixou direitinho, né? Ele encaixou 100%. Passa por uma discussão desse momento de incerteza, de transformação, da mudança de paradigma geral, que a Paula falou, né, das estruturas menos convencionais, menos hierárquicas, atuação mais colaborativa por projetos. Então, o Leading by Empowerment, ele é a base das nossas ações em conjunto como consultoria integrada, né? Ele pressupõe o empoderamento como a essência da liderança atual, né? É o líder empoderando a sua equipe, dando condições para que a sua equipe tome decisões e assuma responsabilidade sobre os seus atos, que possa agir sem ter todas as definições, sem ter todas as diretrizes, mas que possa aprender com isso, possa tomar a frente das iniciativas, dos projetos, com autonomia e com responsabilidade. E aí esse é o grande guarda-chuva mundial da Kimball, né? O empowerment. O leading by, ele significa liderar pela delegação, né? O I traz o conceito da nossa comunidade, que a gente chama comunidade de indivíduos, né? A força da comunidade, do todo, potencializada pelas características de cada pessoa, pela diversidade das nossas equipes,
pela junção do nosso time com o cliente, das N possibilidades, né? E é uma comunidade que é reforçada pelo indivíduo, pelas características de cada um. Isso traz muito forte, então, o conceito da diversidade, né? Da colaboração do todo. O hashtag traz a ideia da tecnologia unindo tudo isso, né? A tecnologia que pode ser analógica, que é digital, e que nos traz N possibilidades de estar em conjunto, de fazer coisas diferentes e de aproveitar todo esse momento do digital, das diversas tecnologias para se comunicar, para fazer coisas diferentes. E o empowerment é o empoderamento, né? O empoderamento das pessoas está no centro do nosso conceito de liderança, né? Então, esse conceito, essa assinatura, ela está presente na Kimball, e são conceitos que a gente quer fortalecer no nosso time e que a gente quer levar também para a discussão junto aos nossos clientes. Isso passa por revisar estruturas mais planas, estruturas mais colaborativas, fortalecer o coletivo e o individual. Os nossos treinamentos de lideranças acabam sendo treinamentos mais mistos, que têm processos em grupo e processos individuais, né? E um fortalecendo o outro. As competências também começam a mudar, os comportamentos exigidos das pessoas também começam a mudar. E aqui, no seu mapeamento de competências, no seu competence check, né, no nosso assessment das lideranças, a gente traz essas provocações, a gente traz essa revisão de conceitos, né, para ajudar o cliente, né, nessa visão geral da liderança e como a liderança pode se transformar, pode transformar as pessoas e pode ajudar a transformar os negócios. Bacana. Bom, nós vamos abrir, eu queria passar a palavra rapidamente para o Axel, para ele fazer um comentário, Axel. Né, o Fernando falou na apresentação dele, né, que transformar tem que andar junto com acelerar. Né? Ou seja, o momento é não só de transformar, mas a necessidade de acelerar esse processo. Faz um comentáriozinho, né, como você vê essa questão, enquanto eu já vou organizando aqui, abrir as perguntas, né, para os nossos participantes. Acelerar no ritmo de se preparar e se condicionar para isso, né? Então, nós chegamos aqui ao nível do indivíduo, né? Nós falamos aqui, a gente para tudo que a gente conversou aqui, né? Parece que o indivíduo está sendo abraçado por um tsunami de informações, de requisitos, de digitalização, mas ele não pode esquecer que é ele que faz a inovação, é ele que provoca a inovação. Então, o indivíduo ele tem que se preparar, ele tem que se autoconhecer, ele tem que se desenvolver. E a organização, muito importante, tem que observar esse indivíduo e encaixar esse indivíduo dentro dos processos de inovação. Então, essa aceleração que nós vivenciamos, né, ela faz com que o indivíduo tenha que se preparar, tenha que se organizar, tenha uma mentalidade analítica, tenha que se autoconhecer para que ele esteja fit, vamos dizer assim, que ele esteja preparado para poder influenciar nessa trajetória. E as organizações, elas têm que ter o indivíduo como fator de inovação, então eles têm que absorver esse indivíduo nas suas qualidades, nos seus anseios e na sua trilha dentro da organização. E esse é um grande desafio que nós não fazíamos até hoje, né? Não era isso que a organização preparava o indivíduo para aquilo que ela queria e não deixava o indivíduo assim se locomover na organização para influenciar ela como um todo, né? Isso está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Muito obrigado. Eu vou passar, nós temos algumas perguntas aqui para os nossos convidados, mas eu já queria introduzir algumas perguntas dos participantes que eu acho interessante, né, abrir para vocês. E eu tenho uma primeira pergunta do Jorge Vacilas, que eu vou deixar em aberto para quem quiser comentar. Né, que ele diz, né, que é preciso repensar, mudar, estudar, agir, mas vejam, como recomeçar depois dos 62? É muito desafiador. Em minhas viagens ao mundo, só vejo a falta de recursos aumentando para todos, inclusive para os executivos. Então, o mundo será ainda mais para os poucos de nível C? Vejo que é um certo direcionamento focado. O que me assusta é a falta de interesse para uma distribuição mais equalizada de experiências,
um crescimento mais justo para todas as empresas. Ele pergunta como que vocês veem isso, né? Esse desafio desse momento, nesse contexto que ele coloca. Quem quiser tomar a palavra? Né, ele fala desse desafio, né, desse contexto muito desafiador, né, para quem está aí, né, na idade de 62 e encarando essas dificuldades aí, né, um momento que está todo mundo com menos recurso, com menos facilidade de ação, né, e tendo que direcionar o seu foco aí para questões cada vez mais específicas. Eu posso começar, João, e aí depois vocês complementam, Fernando, talvez, com a visão do New Placement, Fernando. Me veio à cabeça o nosso trabalho, né? Que é um trabalho muito bonito que a Kimball faz, já na Alemanha, na Europa e agora no Brasil. Já devemos ter essa experiência aí nos últimos 3 anos, de redirecionamento de carreiras, né? E o repensar da carreira junto com os profissionais. Então, esse enxergar desse novo caminho e das novas possibilidades, principalmente numa segunda carreira, né, provavelmente aos 60, aos 70, aos 80, cada vez com uma expectativa de vida maior que a gente tem, a gente vai ter que repensar a nossa carreira várias vezes, né, ao longo da vida, não é uma nem duas, às vezes são N vezes. E a Kimball, a gente faz esse trabalho, né, de apoio e de assessoramento, né, dos profissionais, seja em nível executivo, seja em qualquer nível, né, da vida profissional, para que a gente apoie vocês nesse momento difícil. Então, não sei se o Fernando quer complementar um pouco do que a gente tem feito, né, com muitos executivos pelo Brasil, né, Luciana, também. Paulo, acho que assim, eu estava lendo aqui a pergunta do Jorge, né? Eu acho que essa é uma preocupação que, principalmente dentro desse trabalho do New Placement, a gente vivencia muito, mas eu vejo que é uma transformação que as próprias organizações elas vão ter que cada vez mais se prepararem e aprenderem, né? Acho que a gente entrou aí na fase, né, do mundo dos negócios em que se valoriza muito a juventude, né, e muitas vezes em detrimento da experiência, né? E eu vejo que momentos difíceis como esse que nós estamos passando, né, a experiência ela é necessária, né? Então, eu acho que nós estamos ainda num processo de aprendizado, né, como organizações, e a gente vivencia isso muito no Brasil, né, de como, né, poder conjugar, né, muitas vezes a energia, a inovação, a novidade da juventude, né, essa avidez pelo novo, mas também com a experiência, né? Escutando o rádio esses dias, essa semana começa a vacinação dos idosos de 63 anos. Aquilo me incomodou profundamente. Porque idosos de 63 anos, isso não cabe mais no mundo de hoje, né? As pessoas, é que eu falo, as pessoas hoje de 63 anos, elas estão voando, né? Então, nos nossos processos, né, os próprios processos de executive search, a gente tem sentido isso, né, junto aos nossos clientes, né, e que a gente nem discute mais qual é a faixa etária do candidato ideal, né? Nós deixamos de perguntar isso, né, mas focando muito mais, né, em qual é o conjunto de experiências, né, e de que forma essas experiências podem contribuir para as necessidades de transformação do negócio, né? E muitas vezes você vê, né, numa trajetória de carreira de uma pessoa de 35 anos, uma trajetória de carreira absolutamente rígida, né, estruturada e hierárquica. E qual o passo que você vai avaliar a trajetória de carreira de um profissional de 60 anos, né, em que você vê, né, uma trajetória absolutamente plural, né? Então, eu acho que eu sinto um processo em transformação dentro das organizações, né? Mas eu vejo que a gente tem muito a contribuir também, né, para ajudar as empresas a entender, né, que a combinação, né, a combinação, né, da experiência, da juventude, né, é isso que faz, né, uma empresa ser diferente. É isso que faz uma empresa olhar para fora, né? Se você coloca todo mundo igual, né, dentro de uma empresa, a chance de o resultado sair igual é grande, né? Mas então, respondendo aí ao Jorge, né, Jorge, eu acho que é um processo que a gente está ainda, né, em amadurecimento,
né, e principalmente dentro do Brasil, né, mas eu vejo que ele é inevitável, né, dado, inclusive, como você falou, Paula, pelo aumento, né, bastante expressivo da expectativa de vida, né, as pessoas não só são absorvidas, precisam ser absorvidas pelo mercado de trabalho, mas também como cliente, consumidores, né? Então, a necessidade cada vez maior de talentos, independente da idade, né, ela tem que ser preponderante. Né? Ótimo. É uma provocação que a gente tem que fazer como consultoria também. A gente vê que no Brasil, né, a questão da idade ainda, né, buscando às vezes profissionais mais jovens, ainda é muito mais forte do que na própria Europa, né? Mas a gente vê também quanto que a diversidade contribui para as empresas. Isso está também no nosso conceito de transformação, né? E quanto que a gente vai ter que provocar essa discussão também, né? Porque hoje, por exemplo, nos projetos de Executive Search, as empresas já se deram conta que as mulheres fazem muita diferença e hoje a gente é demandado por trazer mulheres para os projetos, né? Por que a gente não é demandado também para trazer pessoas de uma idade mais avançada, a gente trazer pessoas diferentes, né? E as empresas também estarem considerando isso na sua diversidade, não só a diversidade de gênero, né? A questão da idade ainda eu acho que um tabu que a gente vai ter que trabalhar mais e discutir mais, e que os conselhos também vão ter que englobar nos seus conceitos de diversidade. Até porque a nossa população está envelhecendo, a gente conta pessoas com grande experiência que podem contribuir, né? Mas ainda tem questões culturais que a gente precisa aí vencer e trazer esse assunto mais em pauta para discussão, sim. Bom, eu vou fazer mais uma pergunta, gente. Nós temos muitas perguntas e pouco tempo. Então, já vou pedir para vocês uma resposta bem breve, para a gente poder ir lembrando aos nossos participantes que as perguntas que não forem respondidas aqui ao vivo serão respondidas e encaminhadas para vocês. Eu vou fazer a pergunta do José Nascimento, que ele diz o seguinte: estamos num mundo em transformação, com mais tecnologia acessível, mais veloz, é um mundo VUCA. Peraí, me sumiu aqui. Como preparar as pessoas, as lideranças, para essa nova realidade e quebrar os paradigmas com a disrupção? Também é uma pergunta genérica. Como que a gente prepara as pessoas, né? Identificando quais são os comportamentos desejados, né, para atuar nesse novo cenário, nesse novo contexto, nesse mundo VUCA de transformação, de incerteza. E no momento que a gente identifica os comportamentos, adequa esse comportamento para a realidade também cultural da empresa, né, para a realidade do negócio. Hoje a gente trabalha com empresas dos mais diversos segmentos. Se eu trabalho com uma cooperativa, é uma realidade, é uma cultura. Se eu trabalho por uma indústria, é outra realidade. Se eu trabalho por uma área de serviço e tecnologia, é outra. A gente tem que trazer a questão cultural do cliente, a realidade também econômica do segmento, e tem que mapear quais são os comportamentos desejados para que as pessoas passem a desenvolver esses comportamentos para atuar, né, dessa outra forma, né, e buscando, né, essa retroalimentação para a transformação. Eu queria complementar, Luciano, só rapidamente, né, eu acho que esse processo, né, da gente ajudar as empresas nesse processo de transformação, né, de acordo com a pergunta que foi feita, passa também, né, pela abertura da liderança, né, a ser diferente, a fazer diferente, né, a ouvir o diferente. Né? A gente convive dentro das estruturas organizacionais ainda, né, com estruturas rígidas e hierárquicas, né, que são muitas vezes até refratárias, né, aos processos de mudança, aos processos de transformação. Né? Então, se a necessidade de mudança ela não vem de fora, cada vez mais ela vai passar a vir também de dentro. Né? Esse conjunto que a gente está vivenciando aqui, da juventude mesclada, né, com a senioridade ainda podendo contribuir bastante. Né? Então, a liderança que não entende esse papel, né, e não consegue se posicionar dentro deste conceito, né, ela vai ter dificuldade de continuar entregando resultado, né, no médio prazo. Ótimo. Eu vou passar uma pergunta para a Paula, talvez ele não tenha tempo para outras perguntas, né? São várias aqui que estão chegando, né? E eu queria, Paula, aí a Julianelli,
diz o seguinte, né? Primeiro, dá os parabéns pelas apresentações e diz que são 3 perguntas dentro de uma, né? Ela está aproveitando a janela de oportunidade. E ela diz, a transformação foi profunda a ponto de mudar o propósito da Kimball ou mudou a ambição da organização? Qual a mudança pessoal fundamental para colocar em prática essa mudança? E como toda a equipe Kimball está engajada nela? Nossa, é Júlia, né? Júlia que fez a pergunta? Julianelli. Bela pergunta, né? Se for a última, eu começo a resposta e abro para os meus sócios também colocarem as suas visões pessoais. Eu acho que a gente, individualmente, né, cada um é movido, né, pelo seu propósito, né, o seu propósito individual. E o meu propósito individual sempre foi esse propósito de colaborar com a transformação do meu entorno, né, seja do meu entorno próximo, família, amigos, ambiente de trabalho, empresas, clientes, parceiros. Eu sempre fui movida por esse propósito. E eu acho que quando a gente encontra, né, nesse momento de Kimball, né, para quem me conhece, sabe minha história na consultoria, eu tenho mais de 20 anos de experiência na consultoria, estou há 11 anos na Kimball. E eu encontrei na Kimball um ambiente propício para a gente construir uma transformação que vai muito além dos propósitos individuais. Então, quando a gente começou, né, a compartilhar a nossa visão, né, individual dessa contribuição que cada um já dava nos seus projetos, nos seus escritórios, Luciana lá no Sul, Axel em São Paulo, Fernando São Paulo e Belo Horizonte, eu também, e a gente começou a ver quanta coisa em comum a gente tinha, né, e principalmente esse desejo de fazer mais e fazer melhor, né, por todas as empresas que confiam, né, a sua transformação a Kimball. Então, sim, a transformação, esse novo posicionamento está relacionado a propósitos individuais e que eu acho que lá na Alemanha também, há uns 2, 3 anos, com a chegada do Fabian Kimball, eles também começaram a mandar essas energias para a gente, né? Teve a transformação da marca, a passagem da liderança para o Fabian Kimball. Esse ano está tendo um marco importante, que ele está trazendo uma co-CEO mulher para trazer o exemplo da liderança feminina e da diversidade para dentro da Kimball. Então, eu acho que a gente volta ao início, né, da fala do Axel, quando a gente tem esses movimentos, né, de dentro para fora, de fora para dentro. Então, é de cada sócio querendo fazer diferente, querendo sair um pouco da sua zona de conforto, né, e querer fazer mais pelas nossas empresas, pelas pessoas, pelas comunidades. E também a Kimball fazendo esse mesmo movimento, né, da Alemanha para o Brasil. Então, eu acho que foi um conjunto de fatores que nos leva a estar aqui hoje, e eu acho que a gente junto, não tenho dúvida, né, que nós vamos colocar nossas competências e vamos construir, né, construir mudanças que vão ser sustentáveis, né, a gente espera transformar a vida de muitas e muitas pessoas a partir de 2021. Então, minha contribuição aí, mas bela pergunta aí para encerrar nosso webinar. Aí, Fernando, Axel, Luciana, se quiserem complementar. Paula, você disse tudo, né? Nós estamos aqui engajados nessa transformação, né? Nós sabemos que isso daí não é uma tarefa fácil, mesmo porque nós temos, assim, nós não temos as respostas, mas nós temos as perguntas certas a serem feitas, né? Isso que é importante. E é isso, realmente, você falou o espírito da nossa empresa, das pessoas que trabalham aqui, e a forma como nós queremos atuar. Já atuamos no passado, mas queremos atuar com mais assim, ênfase no futuro. Bacana. Luciana, Fernando, considerações finais para a gente encerrar o nosso evento? Eu acho que a consideração final é que, como o Axel abriu, né, que a gente queria dar aqui uma mensagem positiva, né, a gente é bombardeado todos os dias com tantas notícias negativas que a gente não pode fechar os olhos, mas, ao mesmo tempo, reforçar aqui o quanto a gente acredita no Brasil, quanto a gente acredita nos nossos clientes, né, quanto a gente se motiva vendo cada cliente evoluindo, crescendo, e que isso é o nosso grande propósito, né, transformar as organizações, transformar as pessoas, transformar o Brasil, né? E a gente está aqui como consultoria cada vez investindo mais aqui no Brasil com a nossa presença, e isso é um fator muito grande de motivação para nós, e a gente olha aí o futuro muito positivamente, né? Então, acho que é uma mensagem aí
realmente positiva de crescimento, de futuro, né? Apesar de toda essa pandemia que vai passar, com certeza, e a gente vai estar aqui, lógico. né? E vai surfar aí uma onda aí bem positiva com os reflexos que ela vai nos deixar, que tem muita coisa positiva que está, né, que tá surgindo, que está acelerando a tecnologia, né? E isso vai ficar também. Fernando? Primeiro agradecer, né, a presença de todos. Né? Infelizmente, o tempo é curto. Né? Eu acho que nós temos assuntos aqui, se deixar, a gente passa aqui o resto da noite, né, batendo papo. Né? Tem muita coisa boa para conversar. Né? Mas eu queria deixar a mensagem na linha da Luciana, uma linha de tentando, né, cada vez mais, né, fortalecer aí o otimismo, né? Por mais que, né, a nossa realidade muitas vezes, né, tente nos mostrar o contrário, mas eu acho que estamos otimistas em relação ao futuro, né? Otimistas em relação ao crescimento, né, do nosso país, dos nossos negócios, né, das nossas organizações. Temos grandes desafios pela frente, né? Eu acho que nós que vivemos aqui no Brasil temos os desafios naturais, né, do dia a dia dos negócios, mas, né, a nossa realidade nos impõe algumas pedras adicionais, né? Mas isso nos ajuda, né, a nos moldar aí como pessoas, como profissionais, né, como agentes de transformação. Acho que a nossa capacidade de adaptação ela é muito grande, né, e nós vamos sair bem desse momento conturbado. Né? Acho que as empresas estão aprendendo, né? Estamos aí com uma nova realidade e eu acho que teremos aí, com certeza, né, ventos mais promissores, né, à frente. Né? Então, de novo, aí, obrigado a todos pela participação. Como o João comentou, todas as questões que foram encaminhadas, aquelas que, infelizmente, a gente não conseguiu responder, nós vamos responder posteriormente. Já está tudo registrado aqui, para a gente poder manter o contato com esse grupo aqui. Tá ótimo. Obrigado, pessoal. Perfeito. Nós, pelo menos, temos várias perguntas aqui que vão ser encaminhadas, né, posteriormente, né, e nós estamos chegando ao final desse primeiro webinar de 2021 da Kimball Brasil. E queria salientar mais uma vez para vocês não deixarem de navegar aí pelo site, o novo site, que é onde está um pouco disso tudo, um pouco além disso tudo, né, que é muito interessante para vocês, né, acompanharem aí esse novo momento, esse novo posicionamento. Né, queria agradecer a participação de todos, né, que acompanharam o evento, né, que esperamos tenha sido bastante útil e instigante, né, para cada um particularmente. Nosso muito obrigado, né, aos 4 sócios aqui presentes, né, o Axel, a Luciana, o Fernando e a Paula, e também toda a equipe da Kimball que contribuiu, né, para a realização desse evento. Bem, e agora que vocês, né, você que está aí ainda nos assistindo, acompanhando, já conhece com mais detalhes, né, o novo posicionamento da empresa e os desafios de transformar lideranças, pessoas e negócios, né, a gente convida para vocês virem conversar com a gente. Né, a gente aguarda o contato e uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada, João. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigada. Boa noite.